Os segredos da Alvorada, reportagem aí do portal Metrópolis, saiu na sexta-feira e a gente vai entender direitinho o que é essa matéria aqui, que traz muitos detalhes importantes. As provas que ligam Michele Bolsonaro ao Caixa 2 da presidência. A ex-primeira-dama é suspeita de se beneficiar de rachadinha. As confusões que fizeram os filhos serem expulsos do Planalto. É a manchete de hoje, gente. Botei aí embaixo na notícias do dia. Metrópolis, as provas que ligam Michele Bolsonaro à suspeita de Caixa 2 do Palácio. As confusões que fizeram os filhos do Bolsonaro serem expulsos do Palácio, o misterioso sumiço das picanhas e das moedas da sorte da residência oficial e os funcionários que denunciam assédio e perseguição com aval dos Bolsonaros. Reportagem do Rodrigo Rangel e da Sara Teófilo. Vamos aqui juntar aqui tudo junto. As infiltrações no teto, os móveis terrivelmente deteriorados e o piso de jacarandá esburacado e sem a manutenção são só a face aparente de uma fase do Palácio do Alvorada que, embora não tenha nada de áurea e épica, essa história não poderá jamais esquecer. Para além dos conhecidos estragos deixados para trás, nos 4 anos em que esteve à disposição de Jair e Michele Bolsonaro, o prédio projetado por Oscar Niemeyer para ser a principal residência da Presidência da República do Brasil foi lugar de confusões barulhentas, assédio moral a funcionários e de transações financeiras pouco usuais que vão ao encontro das suspeitas de Caixa 2 reveladas há 2 semanas pela coluna do Rodrigo Rangel e que, nesse momento, estão sob investigação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Relatos de quem viveu o cotidiano do Palácio nos últimos anos, documentos e outros registros inéditos, como gravações e mensagens de WhatsApp, revelam segredos do período em que a residência oficial foi ocupada pelos Bolsonaro e escancaram a diferença abissal entre o discurso público do ex-casal presidencial e o comportamento adotado longe dos holofotes, por detrás das vidraças do Alvorada. Para esta reportagem, ao longo das últimas semanas, entrevistamos vários funcionários do Palácio, incluindo militares. Alguns aceitaram gravar depoimentos, desde que não tivessem suas identidades reveladas. Outros concordaram em apenas contar o que viram, sem registro em vídeo. De cima a baixo da hierarquia do Alvorada, do restrito staff que servia a família até literalmente a turma que cuida dos gramados por onde passeiam as emas, há histórias ilustrativas de um lado do poder que destoa, e destoa bastante, daquele que é exibido costumeiramente ao distinto público. Histórias como a do pastor evangélico amigo de Michele, presenteado com o cargo de administrador do palácio, que esculhambava os subordinados e ameaçava até suspender o lanche de quem ousasse questioná-lo, tudo segundo ele próprio disse em reunião gravada às escondidas, com aval da então primeira-dama. A mais, Michele com alguma frequência protagonizava brigas colossais com Carlos e Jair Renan, os filhos 02 e 04 de Jair Bolsonaro. Numa dessas confusões, na frente dos empregados, o 04 precisou ser contido pelo pescoço por um segurança. Bolsonaro, em um dia de fúria, arrombou a adega do palácio. Sim, o então presidente da República pôs abaixo com o pé a porta do cômodo onde fica do governo. Funcionários de confiança de Bolsonaro e Michele levaram embora caixas e mais caixas de picanha, camarão, bacalhau comprados com dinheiro público que estavam armazenadas na câmara frigorífica anexa à cozinha. Ainda nos últimos dias de 2022, moedas jogadas por turistas no espelho d'água que enfeita a entrada do Alvorada foram pescadas e carregadas pelo síndico do palácio, também com autorização de Michele, supostamente para serem doadas a uma igreja. Alguns dos episódios, ainda que relevantes, são quase pitorescos, mas há outros graves ou gravíssimos. Funcionários relatam como se dava o fluxo de dinheiro vivo, entre o Palácio do Planalto e o Alvorada para bancar despesas privadas da primeira-dama e de seus parentes. Obrigado, Sandra Araújo, que já está pingando aqui para nós. Estamos começando bem aqui a nossa live. Juscelene Nunes de Oliveira, bom dia. O bem-vindo é ótimo. Guilherme Gonçalves de Paiva mandou aqui, não sabia disso, essa família é a cara dos políticos de direita. Expedito Santana, o PL está esperando Michele que substitua o Bozo como expoente de extrema-direita. Vamos ver aqui mais alguns detalhes dessa reportagem aqui importante. Com regularidade, várias vezes por dia, a equipe encarregada por auxiliar Michele recebia a incumbência de passar no Planalto para pegar os recursos em espécie na sala do tenente-coronel
do Exército Mauro César Cid, o agora notório ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Cid, após a reportagem publicada no último dia 20 de janeiro, tornou-se pivô da queda do comandante do Exército, que é investigado, entre outras coisas, pela suspeita de gerenciar o Caixa 2 palaciano, com verbas que tinham como origem, inclusive, saques feitos na boca do caixa com cartões corporativos do governo. Mensagens obtidas com exclusividade pela coluna mostram que bastava um pedido de Michele para que Cid autorizasse os assessores da primeira-dama a retirarem o dinheiro. No Planalto, com algum dos militares que integravam seu time na ajudância de ordens do então presidente da República. Também era ele que providenciava depósitos, igualmente em dinheiro vivo, na conta pessoal da mulher de Jair Bolsonaro. Há evidências ainda de que Michele, primeira-dama do Brasil até 31 de dezembro passado, recebia com regularidade numa alvorada envelopes de dinheiro enviados por Rosemary Cardoso Cordeiro, amiga íntima que no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro viu seu salário de assessora no gabinete de senador governista ser quase triplicado. Indícios que poderão ser esquadrinhados minuciosamente na investigação em curso no STF apontam para mais uma rachadinha do ex-clã presidencial. Áudios e outros registros aos quais a coluna teve acesso comprovam que assessores de Michele no Palácio da Alvorada tinham por tabela pagar com Rose, a Rose é essa Rosemary Cardoso Cordeiro, com Rose, seja no prédio dela, no Riancho Fundo, região administrativa do DF, seja em algum ponto de encontro entre o Planalto e o Congresso Nacional. Os envelopes recheados de notas de reais. Michele e o pastor capeta. Se para o público externo a ex-primeira-dama tentava se mostrar sempre afável e sorridente, quem convivia com ela na intimidade do Alvorada relata uma rotina bem diferente, cheia de sobressaltos. Descrita como uma pessoa temperamental, de humores que mudavam de sopetão, Michele costumava destratar a equipe de funcionários escalada para auxiliá-la. Alguns assessores chegaram a pedir para deixar o trabalho, queixando-se da maneira como eram tratadas. Pelo menos uma delas cogitou processar a então primeira-dama por assédio. Acabou desistindo do plano por entender que não teria força para levar adiante uma querela judicial contra alguém que, àquela altura, estava no topo do poder. Outra assessora foi embora sem nem ouvir nem sequer um obrigado. O relacionamento difícil de Michele com o staff, que a atendia mais proximamente, se refletia nas demais relações de trabalho dentro do palácio, inclusive naquelas que envolviam pessoas simples, como jardineiros e funcionários da limpeza. E olha aí o assessor da Michele. O Alvorada está num terreno que equivale a 50 campos de futebol, à beira do Lago Paranoá. De área construída, o edifício inaugurado em 1958 tem 7.000 metros quadrados, distribuído em 3 pavimentos. Para funcionar, a mega estrutura palaciana conta com uma tropa de empregados civis e militares. São cerca de 200 de pessoas que cuidam do atendimento mais direto aos inquilinos de momento, a maître, garçons, cozinheiros, camareiros, motoristas e dos serviços de manutenção predial e dos jardins. Em fevereiro de 2021, a tarefa de comandar a máquina do Alvorada foi confiada por Michele Bolsonaro ao pastor Francisco de Assis Castelo Branco, na foto acima. Próximo da família desde os tempos que ela e Bolsonaro moravam no Rio, Francisco, ou Chico, como era chamado na intimidade do clã, é marido de Elisângela Castelo Branco, intérprete de Libras que, de tão íntima da ex-primeira-dama, chegou a acompanhá-la na viagem de fim de ano à Flórida. Ainda no Rio, Michele, Elisângela e Francisco integravam um núcleo da Igreja Batista Atitude, voltada à comunidade surda. Essa igreja, gente, eu denunciei em algumas reportagens no começo do governo Bolsonaro, e eles tinham tirado quantias enormes de dinheiro dos fiéis. Tem matérias minhas no DCM sobre isso. Uma eu não posso falar muito, porque essa tá dando um problema. Mas coisa de 200 mil, 700 mil reais, que eles tiraram de fiéis que precisavam de ajuda psicológica. Então, essa igreja é uma chave muito importante para a gente entender direitinho o que está acontecendo, gente, voltado à comunidade surda. Com a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018, o casal se mudou para Brasília e foi empregado no governo. Francisco ganhou primeiro um cargo no Planalto, com um salário de 5,6 mil, depois foi transferido para o Alvorada, ganhando quase o dobro. Na função de coordenador do Palácio, ganhou dos empregados o epíteto de pastor capeta.
pelo rigor com que tratava os subordinados. A fama de mal não demorou a vir, graças à maneira como lidava com os empregados e às sucessivas demissões que promoveu. Teve gente que foi mandada embora porque levou para casa algumas mangas do pomar do palácio, o que antes da chegada dele era algo corriqueiro. Ele assediava as pessoas e ameaçava de demissão o tempo todo, e dizia que a primeira-dama tinha conhecimento de tudo e autorizava essa postura, afirma um dos funcionários que aceitou dar entrevista. Tem aí um dos depoimentos. Ó, para vocês verem aqui, vamos mostrar os depoimentos, que é importante mostrar também as provas de tudo que o Metrópolis apurou. Vamos ver juntos. O apelido dele lá era Pastor Capeta, porque ele ameaçava as pessoas, e demitia as pessoas, e as pessoas já iam trabalhar lá oprimida, sem saber se iria voltar trabalhando ou não. Ele fazia questão de dizer que a primeira-dama tinha conhecimento, ele fazia questão de dizer que a família confiava nele 100%, ou se não 102%, como ele falava aí, constantemente. E ele deixava isso bem claro, e ainda com um ar de deboche, que a primeira-dama chamava ele de Chico, com uma certa intimidade. Ele deixava isso bem claro para os funcionários. Matéria muito bem feita, viu, gente? Esse repórter que é o Rodrigo Rangel, ele fez uma série de matérias interessantes sobre o Sarney no Estadão. E mandou bem nessa matéria aqui, porque está muito completo tudo que está apontando aqui. E eu repito, eu cobri esse caso da Igreja Batista Atitude. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com os batistas, tá? Estou vendo aqui o comentário do nosso querido Hélio BN. Mas, de fato, essa é uma igreja muito importante, é uma igreja que o Bolsonaro, inclusive, ele se exibiu ali, e eu tive contato com muitos fiéis de lá. No ano passado, o pastor convocou para uma reunião os empregados da empreiteira contratada pelo governo para cuidar da jardinagem do Alvorada. O motivo, ele queria chamar a atenção de funcionários que haviam se queixado porque estavam sendo obrigados a limpar um banheiro de serviço. Gente, segurem aí um segundo só, eu vou ligar meu ventilador aqui, só um minuto. Está fazendo um calor terrível em São Paulo. Aqui a gente faz ao vivo, que é justamente para não perder absolutamente nada. Estava mais fresquinho mais cedo, mas agora está começando a esquentar. Ele convocou uma reunião com empregados da empreiteira contratada pelo governo para cuidar da jardinagem do Alvorada. O motivo, ele queria chamar a atenção de funcionários que haviam se queixado porque estavam sendo obrigados a limpar um banheiro de serviço. Como eram contratados para cuidar do jardim, alguns alegavam que estavam em desvio de função. Sobrou para todos. Em 25 minutos de monólogo, Francisco desfilou a arrogância que lhe rendeu o apelido de desejado. Quem não pode limpar o banheiro não pode nem cagar. Caga no mato, então caga em casa, entendeu? Usa aquela bolsa porque é sacanagem isso, estrilou. Ele ameaçou cortar o lanche que era oferecido diariamente ao grupo. O pastor ainda explicou do seu modo, sem papas na língua, por que empregados da Nova Cap, a empresa urbanizadora de Brasília, haviam sido cortados do Alvorada. Além de velhos, disse, eram preguiçosos. O tom de ameaça era explícito. Ouça aí a seguir os principais trechos da reunião. Vamos ver juntos aqui, que isso aqui é importante. Eu vou passar 2 minutos, tá, gente? Você bem objetivo aqui no Natal. Tá? Quem me conhece sabe que eu não dou rodeio. Eu sou bem objetivo. Você já ficou ciente, já liguei para o dono da empresa de vocês. Trabalhei direto com ele hoje. E ele me falou que enviaram uma determinada mensagem para ele sobre um trabalho fora daquilo do comum de vocês, né? Chamamos de fora, para eles fora de função. Desvio de função. Fora de função, desvio de função. Primeiro que eu acho isso uma palhaçada quem fez isso. Porque se for desvio de função, eu também estou desvio de função com vocês. Existe lanche para vocês, é um desvio de função. Não sou obrigado a dar lanche para vocês. A primeira-dama não é obrigada a dar lanche para vocês. Eu acho uma palhaçada isso que quem está fazendo isso. Uma palhaçada. Quem olha só o benefício próprio não merece nem estar aqui no Alvorada. Tá? Já sei quem fez isso. Tá? Já sei quem fez o nome da pessoa, das pessoas. Já sei o nome das pessoas, porque eu sou muito rápido. Vocês não me conhecem. Entendeu? Vocês
penso que vocês estão olhando para uma pessoa que é só amigo da família, que só conversa, é amigo de vocês, olha para vocês, dá bom dia. Tá? Eu sou mais rápido que vocês imaginam. Liguei para o dono da empresa, marquei reunião com eles. Tá? Por mim, vocês que eu falo, esse pessoal que fez isso não merece estar aqui trabalhando. Porque eles iam pensar duas vezes. Um prejudica 19. São 20 pessoas que trabalham aqui da WM, contando com o Fernando. Mas por causa de 2, eu posso cortar todos. É injusto também se eu fizer isso. E eu falei para o dono já. Deixei na mão do dono fazer o que tem que ser feito. Ele que é o dono da empresa. Eu poderia muito bem chegar aqui para você e falar assim, então, se é assim que estão trabalhando, gente, se eu tenho uma casa, na minha casa tem um fogão, na minha casa tem um banheiro, eu não tenho a função de cozinhar nem de lavar o banheiro, mas eu tenho o direito de usar o banheiro? E se eu tenho o direito de usar o banheiro, eu não vou limpar o banheiro porque eu tenho que contar com outra empresa para limpar o banheiro? Na sua casa você faz isso? Então você me convida para sua casa, que eu vou entrar, vou usar o banheiro, não vou dar descarga e você que vai limpar. Eu não estou desvio de função, minha função é só fazer cocô, mijar na privada. Não tenho função de dar descarga. Vocês podem ver que é um diálogo completamente abusivo e mexendo com a questão da alimentação dos trabalhadores, as condições de trabalho em cima de uma suposto desvio de função. Ele tratava dessa forma os funcionários que trabalhavam. É o pastor capeta mesmo, Silvia Cátia. É isso aí que a gente está mostrando para vocês nessa reportagem muito bem completa aqui, para a gente entender tudo o que está rolando. A decisão de proibir os funcionários... espera só um pouquinho. A decisão de proibir os funcionários do escalão mais baixo de entrar na área do palácio portando telefones e celulares gerou situações desagradáveis. Uma senhora passou o dia sem saber que um parente tinha morrido, relata um ex-empregado. Ela só recebeu a notícia no fim do expediente porque o administrador não havia sequer deixado um telefone por meio do qual os funcionários poderiam ser acionados por familiares em caso de emergência. Ele destratava os empregados, especialmente os mais humildes, diz um militar que lidava com frequência com o nosso pastor capeta. Daqui a pouco a gente vai falar do sumiço da picanha, gente. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. Extremamente abusivo. Eu acho que chamar de abusivo é um elogio. Eu acho que a palavra certa é extremamente abusivo com todos os funcionários. Como era isso no dia a dia do palácio? Forma abusiva dele tratar os funcionários no palácio. Ele usava o poder que ele tinha como administrador e amigo da família para intimidar e amedrontar todos os funcionários. Trazia medo. Se você não fizesse o que ele queria, ele te mandava embora. Se fosse funcionário público, devolvia para o órgão. E se fosse terceirizado, ele fazia com que fosse mandado embora. Ele chegou a mandar terceirizado embora porque levou 3 mangas do pomar, que é presidencial, que sempre foi facultativo, quem quisesse podia levar a sua fruta, que era plantada lá, porque aquilo lá não era comprado. E ele levava todos os dias comida, fruta, milho, carne, frango para casa. Os outros não podiam. Os outros não podiam. Ele podia porque ele era administrador. E quem é que ia barrar na saída, o pessoal da segurança, ia barrar o administrador. Ia ligar para quem? O administrador, o senhor está saindo com comida. Então, ele fazia o que queria e ninguém falava nada. Ele falava que se você fizesse algo que ele não gostava, ele falava com a Michelle e resolvia o problema na hora. Como? Devolvia ou para o seu órgão ou demitia. E os funcionários tinham medo. Tinha medo porque todo mundo que está lá porque precisa. E esse medo se estendia também aos militares que serviam no palácio? Também, porque ele ameaçava até os militares devolver para a força. Até os militares tinham medo do pastor capeta.